Nosso abraço para quem está nos acompanhando também, de longe, através da internet. Que Deus abençoe você também. Está feliz por estar aqui hoje? Vou ressuscitar a memória de vocês. Tinha um cântico antigo, não me deixe cantar sozinho não, hein? Que dizia assim: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Um sorriso só, sorriso aberto, um sorriso certo, cheio. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Caracolá, depressa ler. Coisa maravilhosa é isso. Aí. Os novos não lembram, irmãos. Os novinhos não lembram desse cântico, né? Não é dessa época de vocês, né? Mas fica gravado, não fica, irmãos? 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou usar 2 versículos nesta manhã, de 1 Timóteo. Primeiro está aí em capítulo 4, 1 Timóteo 4, 16. Que diz assim, está sendo projetado, aliás, vamos ler juntos, 2 versículos, vamos lá. Cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que te ouvem. Agora 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Que pancada, hein, irmãos? Cuidados especiais. Sobre isso eu quero conversar com vocês nesta manhã. Desde criança a gente deve aprender a cuidar das nossas coisas, né? Infelizmente, às vezes os brinquedos das crianças são logo substituídos por outros, e às vezes a gente vê brinquedo quebrado, jogado e não valorizado. Quem recebe muitos brinquedos, às vezes não valoriza, que é sempre um novo, né? Mas as crianças precisam aprender desde cedo a cuidar dos brinquedos, das roupas, do material escolar, do bichinho de estimação, do irmãozinho, etc, etc. Depois, mais tarde, né, vão cuidar da casa, do carro, da natureza, da saúde, do meio ambiente, da criação de Deus, da família. O apóstolo Paulo aqui recomenda a Timóteo a ter cuidado, isto é, ter zelo. Zelo. Nesse sentido, de 3 coisas importantíssimas, tá? De si mesmo, do ensino e da família. Vamos tirar algumas lições em relação a isso? Primeiro, o cuidado de si mesmo. O versículo 16 do capítulo 4 começa assim: cuide de você mesmo. Para aí. É uma recomendação muito importante. E eu gosto porque ele começa com a gente. Como é que eu vou cuidar de outra coisa se eu não cuido de mim? Tenha cuidado com você mesmo. Paulo aqui não está falando de egoísmo, egocentrismo. Não, nada disso. Paulo está falando de quem somos, o que fazemos, como vivemos. Ele está falando do nosso ser, do nosso caráter. Jesus nos deu, falou e sendo perguntado do grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amar
sobre. E o segundo, o próximo, olha só, como é importante a gente entender isso. O segundo é amar o próximo como a nós. Olha só. A referência é o amor a nós mesmos. Então, repito, não é egoísmo aqui. Queridos, se eu não me amo, eu não vou ter referência para amar o próximo. Eu acho que isso está claro aqui. Como é que eu vou obedecer esse mandamento de amar o próximo se eu não tenho essa referência que o Senhor nos ensinou, que é amar a si mesmo? Para Jesus, cada pessoa tem muito valor. Acabamos de cantar aqui, né? Mesmo que o pai ou a mãe despreze, acontece infelizmente, o nosso pai não vai nos desprezar, não vai nos abandonar, não vai esquecer de nós. Deus valoriza você. Você é importante para Deus. E se você é importante para Deus, ninguém, nem você mesmo, pode se desvalorizar. Se Deus te dá importância, nem eu mesmo posso mudar isso. Eu posso deixar de seguir isso. Eu preciso me amar, me valorizar. Se você não se valoriza, é triste dizer isso, né? E essa frase é bem conhecida. Os outros também não vão te valorizar. Se você não se valoriza, os outros também não vão te valorizar. Ao longo de tantos anos, irmãos, eu vejo que há esposa que não valoriza o marido. E você conhece. E há maridos que não valorizam a esposa. Há pais que não valorizam os filhos. E há filhos que não valorizam os pais. Há empregado que não valoriza o patrão. E há patrão que não valoriza o empregado. E essas coisas acontecem, irmãos. Agora, se alguém não te valoriza, você precisa se valorizar. Você precisa enfrentar isso e cuidar de si mesmo. É a recomendação do apóstolo Paulo. Cuide de você mesmo. Valorize-se, ame-se. Cuide do seu corpo, cuide da sua aparência, cuide do seu interior, das suas emoções. Porque muitas vezes nós demonstramos na aparência o que se passa dentro de nós. Cuide do seu coração. Irmãos, humildade não é sinônimo de desleixo. Cuide de você mesmo. Apresente-se da melhor forma possível. Queridos, ninguém, eu disse ninguém, tem o direito de desvalorizar você, humilhar você, massacrar você, pisar em você, violentar você, abusar de você. Ninguém tem esse direito. Você não pode ficar sob o jugo de ninguém, a não ser o jugo de Jesus. E o jugo de Jesus é suave, e o fardo é leve. Mateus 11:30. Então, cuide da sua saúde física, emocional
espiritual. Como é que você está? Como é que você está? Eu sei que há muita gente enfrentando problemas difíceis, que às vezes nós nem imaginamos. A gente costuma dizer, você olha para uma pessoa, você vê a aparência dela, você não sabe a turbulência que há dentro dela. As lutas, o seu choro, o seu sofrimento, a sua dor. Nós não sabemos. Cuide de você mesmo, porque Deus quer isso. Deus te ama e quer que você se ame. Você não pode aceitar estar sendo subjugada, tolhido, abafada por ninguém. Preste atenção. Não estou incentivando a ninguém a abandonar marido, esposa, pais, filho, emprego. Estou dizendo com todas as letras que você precisa tomar uma atitude em relação a você mesmo. De se valorizar, de se amar, porque Deus te ama. Não importa o que as pessoas pensam de você, importa o que Deus pensa de você. É muito importante isso. Você tem que tomar uma atitude, uma decisão de não ser o que os outros querem que você seja. E ser aquilo que Deus quer que você seja. Valorize-se, ame-se, cuide-se. O amor próprio é equilibrado com o amor ao próximo e o amor a Deus. Demonstramos amor a Deus quando nos amamos e amamos o nosso próximo. Então, queridos, ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Cuide de você mesmo. E é importante você refletir como você se encontra hoje e tomar atitudes importantes para o seu bem-estar. Para o seu bem-estar. Jesus trouxe vida abundante, que negócio é esse? Por que eu não estou desfrutando dessa vida? Estou vivendo para agradar os outros? Estou fazendo o que os outros querem que eu faça? Estou me comportando conforme os outros pensam? Eu tenho que ser livre para viver a vida que Deus tem para mim. E ser feliz assim, agradando ao meu Deus. A recomendação é, primeiramente, cuide de você mesmo. Tenha cuidado de você mesmo. Ame-se, valorize-se, que se você não fizer isso, os outros não vão te valorizar. Amém? Segundo cuidado. Cuidado da doutrina, do ensino. Mesmo verso 16. Tenha cuidado de você mesmo e da doutrina. O que Paulo está falando para Timóteo aqui é para proteger a igreja das heresias, das falsas doutrinas, dos ensinamentos de homens. O jovem pastor Timóteo teria que ter cuidado do ensino. E é como importante entendermos o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Antes dele zelar pela doutrina, ele tem que zelar por si mesmo. Cuide de você mesmo e da doutrina, do ensino.
Primeiro o caráter, depois o ensino. Uma coisa não pode ficar divorciada de outra, irmãos. É muito importante entendermos isso. Nossa vida é o que cremos, o que acreditamos, o que seguimos, o que vivemos. Então eu preciso ter cuidado, eu e você, prestar muita atenção naquilo que estamos ouvindo. Isto é, nós estamos nos alimentando de quê? Alimentando a nossa mente de quê? A nossa memória de quê? O que estamos lendo, o que estamos vendo, o que estamos estudando, o que estamos falando, o que estamos ensinando, divulgando, curtindo, espalhando. Que evangelho, irmãos, estamos vivendo dentro da nossa casa? Que evangelho cremos? Por isso que ele fala aqui de doutrina. Que doutrina nós estamos transmitindo a começar dentro da nossa casa? Que evangelho nós estamos vivendo, repito, dentro da nossa casa? Estamos ensinando e doutrinando nossos filhos sobre a verdade, a honestidade, a obediência, ao compromisso, aos limites, às responsabilidades, à fidelidade, ao temor a Deus. É isso que estamos transmitindo aos nossos filhos? A obediência à palavra, o amor a Deus, o amor à palavra de Deus? Ou será que a doutrina da nossa casa é aquilo que chega através da televisão, dos meios de comunicação, das redes sociais? Será que é sobre vingança? Observe o que as novelas estão ensinando, irmãos. Vingança, infidelidade, poligamia, homossexualismo, espiritismo, esoterismo, prostituição, drogas, desobediência aos pais. Aquela multidão que estava no show da Madonna aprendeu o quê, irmãos? Tinha crianças. Aprendeu o quê? Satanismo, pornografia, aquilo é show? Show demoníaco. Mas não é só no show da Madonna, é dentro de casa, pelos programas, é no celular. O que estamos ensinando? Qual é a nossa doutrina? O que nossos filhos estão aprendendo, irmãos? E Paulo diz assim: fazendo assim, cuidando de si mesmo e da doutrina, ele diz, salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. O contexto imediato é em relação às falsas doutrinas, sim. Mas observe, irmão, irmã, a influência que nós estamos tendo em relação às pessoas. A contribuição que estamos dando à vida dos outros, dos que nos veem, dos que nos ouvem, das pessoas que convivem conosco, das pessoas que conhecemos. Será que essa convivência, que esse olhar, que esse ouvir em relação à nossa vida, nossa pessoa, vai contribuir para a salvação dessa pessoa?
cuidando de si mesmo da doutrina, salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Irmãos, nossa vida, nosso ensino verbal e vivencial, porque os filhos veem mais nosso exemplo do que aquilo que falamos. Vocês sabem disso, aí já é de cós salteado. Será que isso é suficiente para influenciá-los a buscarem a Jesus, para eles serem salvos? Nosso testemunho é eficaz para a salvação dos outros, dos que nos conhecem, dos nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, familiares. Eu fico pensando, lendo esse texto, irmãos, se a salvação dependesse do seu testemunho, se a salvação de alguém dependesse do seu testemunho, essa pessoa seria salva? Veja bem, a salvação depende de Jesus, né? Primeiro Jesus e a fé da pessoa em Jesus. Mas assim, o testemunho ia ajudar a guiar a pessoa até Jesus, levar a pessoa até Jesus para a salvação dela. A nossa vida, isto é, a nossa doutrina, o nosso ensino, se alguém dependesse de nós, irmãos, sua filha pode ser salva se depender de você, seu filho, seu sobrinho, seu neto, sua neta, seu primo, seu parente, seu amigo. Tenha cuidado da doutrina, do ensino, E por último, capítulo 5, verso 8, o cuidado da família. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Seus membros da família, da própria casa, os outros são familiares, a sua família, são parentes, né? E da própria casa, marido, esposa e filhos. É o pai, a mãe e os filhos. O contexto aqui, irmãos, Paulo está falando, orientando sobre as viúvas, o atendimento das viúvas. E o texto, eu não vou ler, mas depois você pode ler em casa, fala de 3 tipos de viúvas. Capítulo 3 e 5, versículo 3 e 5, melhor dizendo, viúvas desamparadas. Viúvas que não tinham ninguém por elas. Viúvas que não tinham familiares. A igreja deveria ajudar a essas pessoas. Se elas permanecessem viúvas de um só marido. Versículo 6 a 11 fala de viúvas levianas. Viúvas novas, com menos de 60 anos, que buscavam os prazeres da vida, que desejavam se casar de novo, que até se esquecem de Cristo. E Paulo usa uma expressão que vive fofocando na casa dos outros. Vive focando a vida alheia. Viúvas levianas. E terceiro tipo de viúva que tinham família, verso 4. A responsabilidade não era da igreja, e sim da família. A família não poderia transferir para a igreja o cuidado dos seus familiares. E
nesse contexto que Paulo usa esse versículo. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Esse texto não está ensinando sustentar malandro. Esse texto não está ensinando a apoiar gente preguiçosa. Esse texto não está ensinando a alimentar vício de viciados. Esse texto não está ensinando a ajudar trapaceiros. Esse texto não está ensinando a permitir que pessoas tóxicas prejudiquem sua família. Não está ensinando, seja quem for. Há pessoas, irmãos, que precisam de ajuda, mas elas não querem mudar. Elas querem ajuda, mas não querem mudar. Você vai fazer o quê? Mudar a cabeça dela, mudar o coração dela. Então preste atenção no que Paulo está dizendo. Ele está falando das viúvas, e ele classifica aqui as viúvas. Aliás, verso 10, eu não passei para você, o jovem aí, bota o verso 10 aí. E que seja recomendada da viúva, pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, isto é, humildade, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Olha o se. A ênfase do se. Olha as condições. A pessoa nunca quis nada com a vida. Aí depois, ela se acha no direito de viver sustentado pela família. A família que tem que cuidar. Triste, irmãos. Triste demais. Então, esse texto não está apoiando esse tipo de coisa, não, queridos. Tá? Agora, lógico que o amor aos nossos queridos é uma demonstração de fé. O amor, o cuidado, é o resultado da nossa fé. Mas nem sempre se demonstra amor socorrendo aquele ou aquela que não valoriza. Às vezes a pessoa fica tão dependente e ela até cobra isso. E quem disse que ficar ajudando vai realmente ajudar aquela pessoa? Alimentando essa dependência, vai ajudar a pessoa. Quem disse isso? Deus não nos trata assim. Deus corrige. Então, até para ajudar, nós precisamos ter sabedoria. Porque muitas vezes Deus está tratando de uma pessoa e a gente atrapalha. Preste atenção nisso, meu irmão. Deus, muitas vezes, está tratando de uma pessoa, ela está passando um perrengue que precisa passar, e às vezes nós queremos aliviar aquilo ali e atrapalhar o processo de Deus. Não é ódio, vingança, nada disso. Amor. Deixa Deus trabalhar naquela vida. Então, queridos, esse cuidado é importante. Marido cuidando da sua esposa. Marido, você cuida da sua esposa? Não precisa levantar a mão, não.
Esposa, você cuida do seu marido, mas cuidado mesmo, sim, sabe? Aquele cuidado, aquele zelo, aquela preocupação. Qual foi a última vez que você perguntou ao marido, minha esposa, como é que você está? Eu nem lembro qual a última vez que te perguntei isso, não. Porque, irmãos, a pregação começa pelo pastor, quem está pregando, tá? Quantas vezes você perguntou? Qual foi a última vez? Esposa, qual foi a última vez que você perguntou ao seu marido, como é que você está se sentindo? Como é que é? Como é que você está? Mas assim, é perguntar para ouvir. O que eu posso fazer para te ajudar? Quantas vezes nós perguntamos aos nossos filhos, filhos, como é que eu estou indo como pai? Como é que você me vê? Como mãe, como é que você me vê? Filho já perguntou para os seus pais isso? Papai, estou fazendo alguma coisa que não está te agradando, que está entristecendo seu coração? Mamãe, o que você espera de mim, mamãe? Irmãos, diálogo, conversa, família é isso. E eu tentar de alguma forma suprir, porque às vezes a gente só pensa em receber, como é que eu... E dar, amor é dar, sem esperar nada em troca, é se oferecer. Ontem foi dia 18, foi Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil de Crianças e Adolescentes. É triste dizer, irmãos, que muitas coisas acontecem dentro de casa. Dentro da nossa casa. E eu vou além. Triste demais é saber que acontece dentro da casa de cristãos. Ah, irmãos. É triste demais isso, irmãos. E às vezes a conivência. A pessoa, alguém vê e finge que não vê, e que não acredita na criança. Quando ela consegue falar. Cuidamos dos nossos filhos especiais. Irmãos, cuidar da nossa casa, dos nossos queridos. Esse tipo de coisa, irmãos, não pode ser tolerada. Isso é crime. Isso é crime. Irmãos, pensando da nossa família, há pai, mãe, sogro e sogra, que são pessoas maravilhosas. Verdade ou não, irmãos? São pessoas maravilhosas. Mas, tem também muita gente difícil de se lidar. Pai, mãe, sogro e sogra. Gente que não se ama.
Gente que é infeliz. Irmãos, eu estou abrindo meu coração. Me desculpe se estou ofendendo alguém. Gente infeliz, gente amargurada. E que envenena a vida dos outros. Isso são os nossos familiares às vezes, irmãos. Precisamos de muita sabedoria e muita paciência para lidar com essas pessoas. Meus queridos idosos que estão aqui, que me ouvem, há idosos que são bênção maravilhosa, mas há idosos teimosos, gente. Há idoso teimoso, que dá, e ainda fala assim, eu não quero dar trabalho a ninguém. Se não quer dar trabalho, observe que os filhos estão orientando. Não quero dar trabalho a ninguém, mas vou subir na cadeira para ir lá pegar não sei o quê, e aí vai cair, vai quebrar o braço, a perna, aí vai dar trabalho. Fala a Deus, né? Não quero dar trabalho. Não. Então, observe algumas coisas. Meu irmão, minha irmã, você fez isso muitas vezes, agora não pode fazer mais. Você tem limitações. Então, observa, evite fazer certas coisas que você não pode fazer mais. Queridos, conviver com a família é um desafio muito grande. Mas se existe uma lei importante no meio da família, é a seguinte: quem semeou amor, jamais vai cobrar atenção e amor. A pessoa que semeou amor, ela não vai precisar cobrar. Os filhos vão fazer questão de estar junto com você, de te atender e fazer o melhor para você. Agora, existe o contrário, irmãos. Pastor, então quem não tratou bem tem que pagar com a mesma moeda? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem semeou amor não vai precisar cobrar os filhos. Porque cobrança é uma das coisas horríveis, né? Filhos, é ou não é? Ficar cobrando. Estou falando de vocês adolescentes não, tá? Tira o cavalinho da chuva, você. Não, porque os pais às vezes ficam em cima dos filhos, cobrando certas coisas, né? E precisam, porque os filhos ainda não têm experiência. Quando seu pai e sua mãe falar, tá? Adolescentes aqui, ali, olha, é experiência, com raríssimas exceções. Com raríssimas, e a Bíblia diz, eu não estou lembrando agora, que veio na minha mente, que necessariamente anos de vida, isto é, a pessoa idosa, não quer dizer sinônimo de sabedoria. Não quer dizer. Mas, via de regra, lógico, você vai ver que, de uma forma geral, há sabedoria, porque já vivenciaram, já passaram por aquilo. Então, cuidado, filho, cuidado. Tem que ouvir, você tem que ouvir seu pai e sua mãe. Porque, às vezes, você não consegue alcançar essa visão, perceber o perigo que você está correndo. Então, é importante ouvir. Há mães e sogras. Há mães
e sogras que precisam aprender a respeitar seus filhos, seus netos. Não pense porque você já é uma pessoa experiente, não é assim que as coisas funcionam. Você tem que respeitar o filho e a esposa que o filho escolheu para ele, a filha e o marido que ela escolheu para viver com ela. Você tem que respeitar isso. Porque, na verdade, os pais, se a gente pudesse escolher namorado e namorada, a gente escolheria, não é verdade, irmãos? Sim ou não? Não senti muita firmeza não, mas especialmente para casar, né? A gente escolheria, mas nós acertaríamos? Essa é a questão. Você sabe o amanhã? Não. Você conhece o coração das pessoas? Não. Então, a responsabilidade não é nossa, é dos filhos. Então, não se intrometa na escolha. Você pode aconselhar e deve. É isso, é isso, é isso, é isso. Existem princípios bíblicos. Irmãos, é isso que os filhos precisam observar. Princípios bíblicos. Que Deus não me falou, Deus já falou, está aqui. Deus já mostrou. Eu fico assim, indignado, irmãos, quando uma pessoa, assim, de um modo geral, fala assim, eu me guio por sonho, por uma revelação, por uma voz. Deus não faz mais isso, irmãos. Não é normal. Não está, vamos dizer assim, na revelação progressiva de Deus. Eu não posso limitar Deus. Ele pode falar através de um sonho, de uma visão, de uma voz. Claro que pode. Mas a revelação de Deus está aqui, na sua palavra. Então, se alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu tenho uma revelação. Deus mandou te dizer, eu não quero saber. Sabe por quê? Primeiro, eu tenho a palavra. O que Deus tem a me dizer está aqui. Segundo, eu tenho o Espírito Santo que mora dentro de mim. Tem uma mensagem de Deus para você. Eu estou falando com Deus todo dia. Eu estou em comunhão. Deus não me falou? Ele vai mandar um recado? Irmão, comigo não funciona. E tem gente, ai meu Deus, aí acerta alguma coisa, porque certas coisas são previsíveis. E certas coisas se encaixam de modo geral. Está entendendo? E a pessoa, ela traz para si. É comigo. Isso acontece em outras religiões que não creem em Deus, que não tem Jesus como Senhor. Isso acontece, irmãos. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas teria muita coisa para dizer sobre isso. Está acontecendo, irmãos. Milagres, adivinhações. O diabo sabe o seu passado, meu irmão. Ele não sabe o amanhã. Mas ele não é burro. Ele prevê. Ele sabe a probabilidade. Então, e às vezes ele faz acontecer na vida da pessoa. Se ela não tiver Jesus, meu irmão, ela está tomada. Voltando aqui ao meu assunto, irmãos. Cuide dos seus, meu irmão, minha irmã, idoso, idosa, pai, mãe. Eu já estou com 66, né, minha filha? Graças a Deus, irmão, não tem nada que reclamar dos meus filhos, noras e netas.
me orgulho deles. Mas, irmãos, chega uma certa idade, eu vou prejudicar alguém? Eu vou interferir na vida dos meus filhos? Se eles pedirem conselho, ótimo, eu dou. Agora, eu vou ficar prejudicando a vida de filho, de nora, de neto. Eu estou no fim da vida, irmãos. Eu tenho que procurar a paz, a alegria, a harmonia da família. Para que eu vou jogar mais gasolina nesse fogo? Precisamos ter consciência, irmãos. A gente às vezes fala muito de sogra. E piada de sogra. Eu não quero falar de piada de sogra hoje. Um irmão outro dia falou: pastor, você ouviu aquele vídeo? Eu falei: qual, irmão? Aquele genro falando assim. Não, vídeo não, uma propaganda de uma funerária. Plano de, como é que é, de funeral. Falando assim: se sua sogra é uma joia, nós temos uma caixinha boa para ela. Foi o irmão que me falou, não foi eu não, irmãos. Irmãos, a melhor coisa é a convivência boa, harmoniosa, irmão. Então vamos fazer tudo para conviver bem, queridos. Evitar certas coisas. Tem coisa que irrita os filhos, irrita a nora, irrita a sogra, irrita o genro. Para quê? Se eu posso evitar. Para conviver bem, o amor precisa ser praticado na família, irmãos. Então, procure amar. Pastor, tem gente que não merece. Eu sei. Mas eu mereço o amor de Deus. Você merece o amor de Deus. Você merece o perdão de Deus. Eu mereço. Irmãos, que Deus nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o amor possa reinar na nossa família, junto aos nossos familiares. Muito importante isso, queridos. Eu já falei aqui, vou repetir. Eu já vi muitas pessoas lamentando do lado de caixões. E eu não estou aqui para acusar ninguém, condenar ninguém, mas dá para perceber certos casos de que a pessoa nem ligou para aquela pessoa em vida. E agora ao lado do caixão, chora, lamenta, porque não vai ter mais oportunidade. Flores? Coroa de flores? Não sou contra não, irmãos. Mas quantas flores você deu durante a vida dela? Quantas flores ela recebeu? Quantos carinhos, quantos abraços, quantos beijos, quanta demonstração de amor que ela recebeu. Agora, depois que morreu, ela não está vendo mais, ou foi para o céu ou foi para o inferno. Não adianta mais nada. Nada, nada, nada. Valorize sua família, cuide da sua família, esteja com seus filhos. Eu vi uma frase essa semana dizendo assim: a nossa geração é essa. Colocamos as crianças nas creches, os velhos nos asilos e vamos passear com os cachorros. Não concordo com tudo, mas tem um fundo de verdade nisso, irmãos. Às vezes nós valorizamos mais um animal
Nada contra os animais, pelo amor de Deus, tem 3 bitelões lá em casa, tá? 3 cachorros, nada contra. Mas, irmãos, ficar destacando o salvamento de animais lá no sul, enquanto tem milhares de mortos, mas que não se divulga. Ah, o cavalo, olha o cavalo no telhado, o cavalo no telhado. Então, queridos, vamos valorizar nossa família. 3 recomendações importantes aqui. Primeiro, cuide de você mesmo. Ame-se, valorize-se. Seu interior, seu caráter, sua vida física, emocional, espiritual. Deus quer isso. Você é templo do Espírito Santo. Cuide de você mesmo. Cuide da doutrina, do ensino. O que nós estamos ensinando aos nossos filhos, qual a influência que exercemos na vida deles, que ensino estamos dando, que exemplo estamos dando, e cuide da sua família, zele pelos seus familiares, demonstre amor, viva em comunhão, na medida do possível. Se depender de você, faça o que for preciso. Tem coisas que não dependem de você. E aí, você entrega para Deus. Faz a sua parte, o melhor que você puder, e deixa Deus agir no coração da pessoa. Vamos ter o cuidado que Josué teve, eu e a minha casa. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.